Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz. Uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Vivemos em um tempo em que já não se fala em era da informação ou economia da atenção. Para alguns pensadores, o que nos envolve agora é algo mais denso, a era do ruído. Ruído que não é apenas som, é a cacofonia mental que se instala quando tudo pede nossa atenção ao mesmo tempo. É o feed infinito, a avalanche de notificações, os alertas constantes que disputam segundos da nossa vida. Conectados, mas paradoxalmente mais distantes de si mesmo. Você já se sentiu assim? Abrir uma rede social para procurar uma coisa e de repente já perdido em outra, sem se lembrar o que buscava. E a pergunta é inevitável. O que tudo isso está fazendo com a nossa mente, com a nossa cultura e nosso modo de existir? Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Duas notas de rodapé. Este assunto ficou muito denso e, para facilitar a nossa assimilação, ele foi dividido em 2 episódios, sendo o 23 e o 24. Então não deixe de acompanhar na sequência para que você tenha um entendimento completo do que eu estou querendo passar aqui. E segundo, se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço esta ação. O episódio foi baseado num curso online que eu fiz com os psicólogos e escritores André Alves e Lucas Lidic. E esse aí eu espero que vocês aproveitem bastante. Se o ruído fosse apenas excesso de barulho, poderíamos desligar o aparelho ou fechar a janela. Mas o ruído de que estamos falando hoje é mais sutil, é assim mais perigoso. Ele habita a mente, reorganiza a nossa percepção e redefine os contornos da vida cotidiana. O ruído é essa camada constante de estímulos que nos atravessa. São os feeds que nunca terminam, as notificações que interrompem cada pensamento, as telas que nos cercam no trabalho, no lazer, até no sono. É o gesto automático de abrir o celular sem sequer saber por quê, como se fosse uma urgência invisível nos chamando. Esse ambiente cria um paradoxo. Nunca tivemos tanta informação disponível, mas nunca estivemos tão confusos sobre o que realmente importa. E como separar prioridade de distração, profundidade de superficialidade, quando tudo se apresenta como urgente e indispensável? O resultado é um desgaste profundo da nossa capacidade de foco, memória e crítica. A mente se vê obrigada a pular de estímulo em estímulo, como se estivesse sempre devendo atenção a algo. É a sensação de estar ocupado o tempo inteiro, mas sem conseguir sustentar uma única tarefa até o fim. Este é o coração do ruído, não apenas o excesso de sons e dados, mas a transformação da nossa própria mente em um espaço fragmentado, permanentemente excitado e vulnerável. Se a era do ruído parece sufocante hoje, é porque suas raízes já estavam sendo desenhadas há décadas. Nos anos 70, o economista e psicólogo Herbert Simon antecipou algo decisivo. Em um mundo rico em informação, o recurso realmente escasso seria a atenção, mas ali nascia o conceito de economia da atenção. À época, a crença era otimista. Imaginava-se que o conteúdo de maior qualidade naturalmente conquistaria a atenção das pessoas. Bastaria ser bom, criativo, relevante, mas a promessa nunca se cumpriu. Pessoal, hoje a gente vê aí que as maiores bobagens são as que mais têm atenção, têm views, têm prioridade do algoritmo. Então vemos que o que se impôs, em vez disso, foi a lógica da quantidade. Não vence quem oferece mais profundamente, mas quem consegue saturar mais o espaço mental. Não importa tanto o que se diz, mas quanto se repete, quanto circula, quanto ocupa.
Max Fischer, em Máquina do Caos, descreve isso de maneira brutal. O número de segundos no seu dia nunca muda, mas a quantidade de conteúdos competindo por estes mesmos segundos dobra a cada ano, ou às vezes até mais rápido que isso. O resultado é uma batalha cognitiva sem trégua, um assédio permanente da nossa atenção. É como entrar numa biblioteca infinita onde todos os livros gritam ao mesmo tempo. O problema não é só escolher, é não se perder antes mesmo de encontrar o que se procura. E, no meio desse caos, surge uma grande armadilha, a autonomia ilusória. Acreditamos que escolhemos o que consumir, mas na prática, quem decide é o algoritmo. Invisível, opaco, movido por interesses comerciais, ele filtra o que vemos e molda silenciosamente nossos desejos. O discurso é sedutor. For you, mas a experiência concreta é outra. For them. Em português claro aí, muito vem a nós, mas vosso reino nada. A cultura digital não apenas nos captura, ela também nos infantiliza. O sistema é calibrado para nos manter num estado permanente de impulso, oferecendo gratificação imediata. Aquele desconto relâmpago, a pizza que aparece exatamente no horário da fome, a série que todo mundo está vendo e que você não pode perder. Renunciar a esse bombardeio de convites sensoriais exige um esforço que parece digno de heróis gregos. O autocontrole, ele é finito e os recursos de persuasão são cada vez mais sofisticados. Somos seduzidos, provocados e encurralados até que a disciplina vacile. Esse processo nos conduz a uma espécie de infantilização do adulto, como eu disse, transformando-nos em consumidores que agem sem responsabilidade, que obedecem aos estímulos como crianças que obedecem ao doce. E não é coincidência, estamos diante de um sistema que depende da nossa fragilidade atencional para se manter em movimento. Os dados confirmam esse quadro. O estudo da App Annie, conhecido agora como Data AI, mostrou que os brasileiros estão entre os maiores usuários de smartphones do mundo. Passamos 1/3 do tempo acordados diante da tela. É um recorde compartilhado apenas com a Indonésia. Essa estatística não é neutra. Ela revela o quanto nossas vidas já foram sequestradas por essa engrenagem de estímulos. E para tentar dar conta, muitos recorrem a soluções químicas, remédios para hiperfoco, estimulantes cognitivos. Afinal, na lógica cultural vigente, atenção é sinônimo de desempenho. Mas o resultado sempre é paradoxal. Vivemos em um estado de dispersão concentrada. É o termo que Christoph Türke utiliza em Sociedade Excitada. Inclusive é um livro que está aqui na minha lista, já está na mão, em breve lerei. Christoph Türke, ele é professor, escritor e filósofo alemão. Então, a dispersão concentrada. Dispersão porque estamos em 1000 telas, atravessados por múltiplas notificações. Concentração porque não conseguimos nos desligar, ficamos grudados em cada lampejo digital, em cada vibração, em cada nova atualização. Shoshana Zuboff, professora, psicóloga social, filósofa, pesquisadora americana, ao lado de Jonathan Haidt, também psicólogo social e escritor, nos mostra o tamanho dessa economia da distração. Adolescentes americanos conseguem focar por, em média, 65 segundos e trabalhadores de escritório por apenas 3 minutos. Uma cultura que não nos deixa repousar, uma agitação incessante em que buscamos relaxamento novamente nas telas. O refúgio não é o silêncio, mas sim mais barulho. E aqui entra um dado quase irônico. O Spotify registrou em 2023 mais de 3 milhões de horas diárias de white noise consumidas na plataforma. É o ruído branco, é aquele ruído usado para abafar outros ruídos. O próprio barulho passa a ser anestésico do barulho. O Franco Berardi, mais conhecido por Bifo, ele é filósofo e escritor italiano, dá um nome a este fenômeno.
é a adrenalina eletrônica, uma corrente que inunda a psicosfera coletiva e conduz ao colapso da mente global. Não é à toa que ele conecta esse estado a surtos de pânico, crises de ansiedade e até ao crescimento de diagnósticos de espectro autista. Vivemos numa engrenagem que acelera o tempo, mina o foco e dissolve a nossa própria capacidade de parar. Curiosamente, muito antes dos feeds infinitos e do TikTok, nosso querido Sigmund Freud já teve uma experiência que parece prenunciar este estado de dispersão concentrada em que vivemos hoje. Eu vou contar aqui o acontecido, mas eu fiz um Reels que também contou essa mesma história com imagens que eu gerei. Ficou muito legal, depois você confere lá no meu Instagram, Entre o Ser e o Mundo. Em 1907, durante uma viagem a Roma, Freud se deparou com um espetáculo inusitado na Piazza Colonna. No alto de um edifício, projetava-se um tipo de apresentação com a tecnologia da lanterna mágica, que eram imagens curtas, coloridas, sobrepostas, como pequenas histórias visuais em que se sucediam uma atrás da outra. Freud observava a cena com uma mistura de tédio e fascínio. Não havia profundidade, não havia desenvolvimento, apenas fragmentos que capturavam a atenção por instantes e logo eram substituídos por novos fragmentos. De certo modo, então, gastando aqui o meu francês, era um TikTok avant la lettre, ou seja, era uma espécie de TikTok aí primitivo que não tinha ainda este nome. Mas Freud, claro, sempre perspicaz, ele notou algo sutil, mas poderoso. Sempre que tentava se afastar, percebia a reação da multidão, o olhar coletivo fixo na tela o atraía de volta, como se fosse irresistível compartilhar daquela atenção comum. Ele então se descreveu como um sozinho na multidão, cercado por pessoas, mas imerso em um estado subjetivo de isolamento, capturado pelo espetáculo. Essa experiência antecipa a lógica contemporânea. Quantas vezes nos encontramos em shows onde todos filmam com celular, mais preocupados em registrar do que em vivenciar a música? Quantas vezes repetimos gestos coletivos não porque desejamos, mas porque sentimos que não podemos perder aquela coisa? O comportamento de manada, o contágio do olhar, a compulsão de participar, tudo isso já estava presente naquela cena em Roma. A título de curiosidade, o Freud registrou isso numa carta que ele enviou para a família dele. Isso nos leva a pensar em uma ampliação do próprio modelo psíquico. Lacan, psicanalista francês, nos fala do real, do simbólico e do imaginário como registros fundamentais da experiência humana. Mas hoje a psicanalista brasileira Julieta Gerumlisky propõe o quarto registro, o virtual. Antes de falar deste registro, eu sugiro que você ouça o episódio 5 sobre o complexo de Édipo, de Freud e Lacan. Lá eu trabalho alguns desses conceitos de Lacan, do real, simbólico, do imaginário. Quem quer se aprofundar, eu indico muito a audição. Episódio número 5. Então esse quarto registro proposto pela Julieta, o virtual, se sobrepõe ao imaginário, quando jogos e metaversos passam a imaginar por nós. O virtual que se sobrepõe ao simbólico quando as máquinas falam em nosso lugar, como o ChatGPT, quase apagando o sujeito. O virtual que se sobrepõe ao real quando a realidade aumentada e os óculos inteligentes remodelam ao fundo da nossa percepção e instauram um verdadeiro transe assistido. Neste cenário, o sujeito deixa de ser protagonista da sua própria narrativa e se submete ao grande outro, mas tecnológico. Renunciamos à capacidade de pensar, enxergar e produzir sentido por conta própria. Entregamos o fio da realidade a um sistema que nos oferece não silêncio, mas fluxo contínuo. É o início de um aspecto psicotizante da era digital. É um mundo onde a dispersão não é acidente, mas é um projeto. É uma armadilha que nos pega toda hora, pessoal. Foi projetado para isso. Quando Marshall McLuhan, educador, filósofo e teórico da comunicação canadense, afirmou que o meio é a mensagem, talvez não pudesse imaginar até onde essa frase chegaria. Hoje,
Não apenas consumimos o meio, mas nós nos tornamos o meio. James Gleick, escritor, jornalista e ensaísta estadunidense, em A Informação, de 2011, mostra como cada nova mídia não apenas transmite mensagens, mas transforma a natureza do pensamento humano. A linguagem, o raciocínio, as formas de simbolização, tudo se altera à medida que a mídia se transforma. E no universo digital, esse movimento se radicaliza. A demanda não é apenas para consumir conteúdo, mas para ser o conteúdo. Siga meu canal, ative as notificações, deixa eu te perturbar. O sujeito se torna a vitrine, a propaganda, o show, o espaço publicitário. Eu acabei rindo aqui porque eu faço isso algumas vezes aqui no nosso canal, mas claro, a nossa informação ela é criativa, ela é para desenvolvimento, é para nos fazer refletir, e eu acredito que isso seja uma coisa importante para quem está nessa busca. A gente não pode taxar a internet, né, e o desenvolvimento como tudo é negativo, né? Eu, inclusive, vou fazer um episódio falando sobre narcisismo e outras formas aqui online. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas um episódio futuro. Continuemos então. Neste processo, nossa subjetividade é sugada e reconfigurada. A identidade se reduz a perfil, desejo se reduz a curtida, pensamento se reduz a meme. Fazemos outsourcing da nossa própria capacidade de simbolização, ou seja, estamos profundamente nos terceirizando. Nos blocos anteriores nós falamos sobre ruído, concluímos este conceito, e aqui eu apresento o outro, o capital conteúdo. Se Pierre Bourdieu, sociólogo francês, falava em capital econômico, social, cultural e simbólico como eixos de distinção, hoje precisamos acrescentar esse quinto eixo, que mede não apenas o que temos, mas o quanto conseguimos produzir e circular como conteúdo. Byung-Chul Han, filósofo e ensaísta sul-coreano-alemão, em A Crise da Narração, diz que deixamos de ser contadores de histórias para nos tornar vendedores de histórias, ou seja, de storytellers para story-sellers. Ficou legal, né? Trocadilho. E é nessa transição que o capital conteúdo se afirma. Não basta narrar, é preciso rentabilizar a narrativa, convertê-la em engajamento, transformar cada fragmento da vida em mercadoria simbólica. A escritora Katie Eichhorn, no livro Content, descreve isso com precisão. Escrever livros ou produzir filmes pode ser insignificante. O que importa é estar envolvido na produção contínua de conteúdo. É a visibilidade que define o valor social. É a acumulação de engajamento que pode até garantir mobilidade social. Mas é aqui mais um paradoxo revelador. Como diz o meme, ser famoso na internet é como ser rico no banco imobiliário. O capital conteúdo pode ou não render ganhos financeiros concretos, mas sempre se apresenta como moeda simbólica central da era do ruído. Assim, nossa posição social já não se mede apenas pelo dinheiro, pelos títulos acadêmicos ou pelas redes de contato. Mede-se cada vez mais pelo volume, frequência e alcance do conteúdo que conseguimos produzir. E, com isso, o sujeito deixa de ser apenas consumidor ou produtor. O sujeito hoje é mídia e, inevitavelmente, assim como eu, também ruído. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Vamos ficando por aqui neste primeiro episódio. No próximo ainda eu falarei sobre o entretenimento crônico e a escravidão voluntária. Vou falar também do sujeito genérico e manipulável. Falarei também sobre a crise do pensamento crítico. Claro, o resumo de todo o conteúdo e as indicações culturais. Não percam, já é semana que vem. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal.